Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula da MV Sistemas. Hoje nós vamos ver painel fiscal. Para entrar na opção de painel fiscal, nós vamos no menu Cadastros, Fiscais, Painel Fiscal, Cadastro. Nesse painel fiscal, o que é o painel fiscal para o nosso sistema? O painel fiscal ele é toda a natureza de faturamento ou de entrada, né? Ou seja, o CFOP versus o CST, né? E a parte de parâmetros de cálculos e assim por diante, ok? Bom, o painel fiscal ele tem alguns dados que são importantes para o processamento. Então, eu vou localizar aqui um de venda, vou pegar aqui, por exemplo, essa aqui que está cadastrado. Nessa opção aqui, a gente tem a natureza de operação. A natureza de operação ela é importante para os processos que vão ser feitos dentro do sistema. Então, vou entrar aqui nessa que já está cadastrado e vou exemplificar, ok? Aqui ele pergunta se é entrada ou saída, uma descrição que seja fácil para o usuário identificar, a natureza da operação. Eu vou clicar um novo aqui só para mostrar quais que tem. Deixa eu só entrar aqui no novo. Vou entrar aqui no novo. Aqui nós temos na natureza de operação, a gente tem bonificação, compras de produtos, compras de serviço, consignação, devolução, empenho, garantia, inventário, produção, remessa para descarte, simples remessa, transferência, uso e consumo. Uso e consumo é para tudo que sai ou entra de uso e consumo. O exemplo, papel higiênico, folha para impressora, toner e assim por diante. Venda de produtos, venda de serviço e venda a funcionário. Ok? Essa natureza, ela demanda os relatórios, ou seja, se você, por exemplo, tiver saídas de uso e consumo e tirar um relatório de venda, essa opção só sai se for marcado para sair. Fora isso, só vai sair as vendas, ok? Vamos voltar naquela natureza que a gente estava. Aqui nós temos opções para saída, gerar pick list. O que é isso? É gerar uma listagem de separação, né, no que tange atacado, tá? Para entrega. No caso, atacado para entrega. Aqui nós temos um índice. O que é índice? Se ele não totaliza no documento fiscal ou se ele totaliza. Geralmente é totaliza no documento fiscal. O não totaliza no documento fiscal é algum tipo de imposto ou de produto que não precisa estar lá no total da nota. Ok? Então tem que tomar cuidado com isso. Então ele totaliza no documento fiscal. Se essa natureza for para entradas, se ele permite entradas sem pedido de compra, o que é isso? Se alguém estiver dando uma entrada e tiver com essa natureza de operação, o sistema estiver marcado, o sistema vai obrigar a ter o pedido de compra. Isso é legal por quê? Porque ele liga o pedido de compra à entrada e faz uma análise se teve diferença ou de valor ou de quantidade. Aqui são custos, ou seja, uma atualização para custo de reposição média e base. Se ele vai atualizar na entrada, se ele vai atualizar nas entradas de todas as empresas, ou seja, se só tiver a primeira opção marcada, somente nessa empresa que eu estou dando entrada. Se tiver a opção de baixo também marcada, ele vai atualizar em todas as empresas. Atualizar nas entradas apenas empresas da mesma UF. O que é isso? Ele só vai atualizar. Vamos lá. Se ele marcou aqui atualizar em todas as empresas, ele vai fazer em todas. Se eu marcar também a opção da mesma UF, ele só vai fazer nas empresas que tiverem a mesma UF dessa que está sendo dado a entrada. Atualizar as entradas quando menor. O custo, atualizar quando menor. Isso tem que ficar muito claro. Exemplo, eu tenho um custo atual dentro de um produto de R$ 20. Eu estou dando uma entrada agora cujo custo ficará R$ 11. Se essa opção não tiver marcada, ele não vai atualizar esse custo. Ou seja, o custo que está de R$ 10 vai continuar. Esse de R$ 11 vai só para o histórico de preços, ok? Recalcular markup. O que é isso? Vamos supor que eu tenho um markup lá de 10%, tá? Em cima de um custo de R$ 15. Se eu der uma entrada agora de R$ 20, o sistema vai pegar o preço de venda atual que está lá sobre o custo e achar um novo markup.
ok? Atualizar custo médio agrupado. O que é isso? Se tiver marcado, ele vai considerar o custo médio e ele vai pegar todo o custo dos produtos das empresas. Então, por exemplo, vamos supor que o médio de um produto seja R$ 5. Só que esse médio, em cada empresa, ele é diferente. O que esse sistema vai fazer? Vai pegar aquele médio, somar todo ele e achar o médio contábil do grupo de empresas. Hoje, o sistema calcula produto a produto o seu médio, né, e o seu custo. O médio contábil sempre é o cálculo padrão. Qual é o cálculo padrão? É o que tem no estoque atualmente, né, vezes o valor unitário do custo, dividido pelo que está entrando de quantidade e o custo da nota. Esse é o médio contábil do sistema. Quando é marcada essa opção, ele faz pelo grupo, ou seja, ele pega o que está entrando agora, né, o saldo, desculpa, de todas as empresas, né, vezes, dividido pelo custo dela, vezes o custo dela, dividido pela entrada e o custo atual. Preço de venda. Vamos lá. Se essa é uma transação que é de venda, né, ele está marcado aqui atualizar nas entradas. O que é isso? Se caso for um painel fiscal de entrada e eu der a entrada na nota, o sistema, se tiver marcada essa opção, ele vai recalcular o preço de venda a partir do markup que estiver lá. Lembrando que esses dois parâmetros, eles não andam casados. Então, por exemplo, se eu clicar em recalcular markup, e mesmo que eu marque nas entradas o preço de venda, ele não vai fazer, porque o markup de cima é o que prevalece, ok? Atualizar nas entradas para todas as empresas. Se caso tiver marcado as duas opções, atualizar na entrada e em todas as empresas, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o preço de venda e vai recalcular em todas as empresas. Atualizar nas entradas quando menor. Isso também tem que ficar bem claro para o usuário. Exemplo, eu tinha um custo, tá, de R$ 10 e o custo que está entrando agora é R$ 9. Se na opção de custo tiver marcado atualizar para menor, o sistema vai atualizar o custo de reposição para menor. Porém, quando ele for aqui tentar calcular o preço de venda e não tiver marcado, ele não vai fazer o cálculo novo. Por quê? Porque o custo que está menor mais o markup, com certeza absoluta, o preço de venda atual vai ser menor do que está entrando na nota. Então, se não tiver marcado, o sistema não vai calcular um novo preço de venda, que fique claro dentro da operação, ok? Atualizações. Atualizar livro fiscal quer dizer que toda a nota que for gerada ou saída ou entrada com esse painel fiscal, se tiver marcado, ele vai ser gerado no extrator XML para a contabilidade. É importante que fique claro que se não tiver marcado, a contabilidade não vai ter ciência dessa nota. Então tem que tomar cuidado na hora de desmarcar. Geralmente, bem marcado. Atualizar financeiro. Se tiver marcada essa opção, toda transação que tiver com esse painel, ou entrada ou saída, vai ser atualizado no financeiro. Entrada no contas a pagar, saída no contas a receber. Se não tiver marcado, ele não vai atualizar no financeiro. Por consequência, também ele não vai deixar informar as parcelas na nota. Por exemplo, eu estou fazendo uma nota de saída que não atualiza o financeiro. Então, ele não vai gerar parcelas na nota fiscal, porque já que não atualiza financeiro, ele não vai gerar as parcelas na nota fiscal, ok? Atualizar estoque. Essa marcação diz que se esse painel for utilizado e não tiver marcado, o saldo não será movimentado, ou seja, o estoque do produto não será movimentado. Então, se eu der uma entrada dessa nota com a quantidade de 5 e tiver desmarcado, o estoque daquele produto não vai ter aquele 5 somado ao disponível para a operação. Tanto, da mesma forma, na saída. Se não tiver marcado, o sistema vai gerar a nota, vai gerar todo o processo, mas não vai movimentar o estoque. Ok? Bom, natureza de operação é muito importante para o painel fiscal. Aqui nós temos no painel fiscal o CFOP. Nós temos todos os CFOPs existentes cadastrados. Basta procurar a transação que você quer realizar, né, e informar. A descrição amigável sempre vai vir a descrição do CFOP. Aqui vocês podem colocar uma descrição amigável, uma descrição para o usuário que está fazendo a operação entender para que serve esse painel fiscal. Essa descrição amigável é que vai ser apresentada ao usuário. Tributação. Essa tributação ela demanda o cálculo do sistema, né? Ou seja, são os CSTs. Então vamos lá, a gente tem aqui CST 00, CST 10, 20, 30. Eu aconselho sempre se informar com o contador quando quiser criar um painel fiscal novo. Exemplo, eu preciso fazer uma simples remessa interestadual.
vai no contador, pergunta qual é o CFOP, qual é o CST. Por quê? Porque a partir do CST será feito cálculos. E esses cálculos, eles demandam substituição tributária, ou tributação integral, ou isento, ou suspensão. Então, isso quem sabe e quem tem certeza do processo é o contador, ok? Nesses campos aqui, percentual de ICMS, redução, fator, esses campos eles não são obrigatórios na criação do painel fiscal. Mas eles existem para que quando um painel fiscal ele necessite fazer uma operação específica que foge ao padrão CFOP-CST. Por exemplo, a gente tem cliente que precisa dar uma entrada, precisa fazer uma devolução para um fornecedor, e o fornecedor lá, mediante o regime tributário dele, ele tem um incentivo que o cálculo tem que ser feito pelo ICMS de 7, por exemplo, estando no estado do Rio de Janeiro, que é 18. Ou um ICMS de 12, estando no Espírito Santo, por exemplo, entendeu? Então, aqui é um padrão, quando necessário, e tão somente para este painel fiscal. Não precisa ser preenchido, porque o sistema pega todo o processo de cálculo de imposto a partir do estado. Eu vou mostrar aqui rapidamente, não faz parte do treinamento, mas é bom entender onde está isso. Então, se eu for ali, ó, cadastros, fiscais não, cadastros, auxiliares, localidades e estado. Eu estou no Rio de Janeiro, ok? Então, por exemplo, eu vou procurar aqui Rio de Janeiro, RJ. Aqui o sistema diz o seguinte: se caso essa transação for uma saída para, por exemplo, Alagoas, é uma operação interestadual, ele vai usar os 18% e os 7% na operação interestadual. Para quê? Para que ele possa fazer o cálculo do imposto de substituição tributária. Cada estado tem também o seu fundo de pobreza. Então, aqui é o ICMS do produto padrão e aqui o ICMS do produto importado. Né? Essas alíquotas elas estão no cadastro da Receita Federal, no cadastro Cefaz, que é onde vocês podem obter esses dados. E isso aqui é padrão, mas pode ser modificado pelo usuário, ok? Então, voltando ao painel fiscal. Bom, aqui nós temos código do beneficiário fiscal. Esse é um código que tem nas transações, geralmente são nas transações lá da Amazônia, né, assim por diante. SUFRAMA, né? E aqui a gente tem o que esse painel fiscal faz. Se quando para o ICMS vai fazer parte do cálculo o acessórios, o desconto e o IPI. O acessórios é tudo que é despesa, acessórios, frete e seguro. Ok? Então, se tiver marcado e, por exemplo, tiver frete e seguro na nota, ele vai ser somado ao cálculo do ICMS. Desconto, ele vai ser, óbvio, deduzido. Por que não vem marcado? Porque esse desconto é um desconto incondicional, é um desconto que você vai dar, você como empresa vai dar numa transação. Isso não é um padrão da Receita Federal, do Cefaz, mas você tem a opção dentro do sistema de fazer essa marcação e o sistema considerar o desconto. Ou seja, se o produto é R$10, teve um desconto de R$3, ele vai ser calculado sobre a diferença, ou seja, o valor menos o desconto, ok? O IPI. Se o IPI vai fazer também parte do cálculo do CMS. Então, primeiro o sistema acha o valor do IPI, depois ele calcula o CMS. Da mesma forma, o mesmo critério para o ICMS ST. Aqui embaixo nós temos se esse painel vai calcular fundo de pobreza, se ele vai calcular o fundo de pobreza ST, se ele vai calcular o fundo de pobreza retido, se ele vai considerar o ICMS de redução para a base, ou seja, se tiver uma redução aqui, se ele vai considerar para a base, se calcula total de tributos, ok? Se destaca o ICMS e se destaca o ICMS ST. Beleza? Esse painel fiscal aqui, se ele permite ser selecionado em pedidos ou de serviço, se ele permite ser selecionado em emissão de diversas e se ele permite ser selecionado em entradas. Para que serve isso? Para que fique no ato da entrada ou da saída fácil e com poucos CFOPs para o usuário ter escolha da operação. Aqui embaixo do IPI, se esse painel fiscal calcular o IPI, você tem que colocar aqui qual é o CST de IPI para que seja feito o cálculo. Então, na entrada, na saída e assim por diante. Volto a frisar, esse campo alíquota ele é somente para esse painel e quando for necessário. Fora isso, é dentro do produto que se bota a alíquota de IPI.
Aqui também, PIS com fins, é somente se necessário para esse painel. Por quê? Porque o sistema pega o PIS com fins diretamente do produto, do NCM do produto. Aqui nós temos o PIS com fins também, voltando a frisar, somente se for necessário para esse painel fiscal. Aqui embaixo, nós temos painel fiscal correlacionado nas entradas. O que é isso? Aqui você pode escolher, quando na entrada, qual é o painel fiscal correlacionado para ter a entrada desse produto. Exemplo, veio uma entrada que o fornecedor fatura para você com 5102. Qual é ele aqui dentro do sistema? Um exemplo, 1102. Então, você lá no painel fiscal de entrada, né, você diz qual é o CFOP, no caso de faturamento do fornecedor para você, que corresponde a ele. Para que isso? Para facilitar no ato de uma entrada de nota fiscal. Por exemplo, ó, eu vou exemplificar aqui. Ó. Vou pegar aqui um produto que tem entrada. Compra de mercadoria. Pronto. Essa compra de mercadoria, 2102. Se eu for aqui embaixo agora, eu posso escolher qual que é ela. Então, por exemplo, 2102, um exemplo, se a nota fiscal do meu fornecedor vier com 5102, o sistema de forma automática vai pegar o 2102 para aquela entrada. Isso, nesse processo, facilitando o usuário na operação também e, de repente, nem fazendo o usuário se perder dentro do processo, ok? Nós temos aqui algumas configurações adicionais. Por exemplo, a observação padrão para esse painel fiscal, ou seja, toda vez que for escolhido esse painel fiscal, essa observação vai para a nota fiscal, ok? No caso, a gente está falando muito de saídas, né? Tanto saídas de venda, quanto até mesmo emissões de entradas contra, por exemplo, um cliente, uma devolução e assim por diante, ok? Aqui, ó, converter valor de CMS para desconto. Se caso for marcado, o sistema pega o valor que ele achou de CMS e joga como desconto na nota. Da mesma forma, para PIS e CONFINS. Considerar referências para o documento fiscal. O que é isso? O nosso sistema tem um código padrão, é um código que ele cria para ser padrão daquele produto. Porém, cada produto tem referências, várias, quantas forem. Quando você marca essa opção, o sistema pega a referência principal e joga ela para a emissão da nota, e não mais o código interno. Reduzir valor unitário com fator de ST em UFES. Lá na parte de estados tem um fator de ST, que é o quê? Ele vai reduzir o valor unitário na venda com aquele fator. Muitas empresas usam o fator ao invés de usar a alíquota de ST. Isso é um opcional também do sistema, ok? Considerar observações dos produtos para documento fiscal. O que é isso? Se marcado, cada produto que tiver nesse painel fiscal vai ser obrigado a ter uma observação na saída, tá? Ou na saída ou na entrada de devoluções, por exemplo. E aí essa observação é considerada no ato da impressão junto com o produto. Modificar ou alterar valores de imposto na editação. Essa opção, se for marcada, só reforçando, o sistema não vai calcular nenhum tipo de imposto. Quando é marcada essa opção, o usuário terá que informar todos os impostos, alíquotas e valores. Desmembrar produtos de estrutura de kit para saídas. Isso é para aquelas empresas que criam kit, mas que não são indústrias. Então, na nota fiscal tem que estar marcada essa opção para quê? Vamos supor que eu crie um kit chamado lubrificante, né? E nesse kit tem óleo e filtro. Um exemplo, tá? Quando é marcada essa opção, na nota fiscal não vai sair kit lubrificante, vai sair o óleo e vai sair o filtro com seu valor, ok? Criticar parcelas sem valores exatos nas entradas. Isso aqui é porque, às vezes, o usuário que está dando entrada não fica ligado na parcela e aí joga o valor que não tem a ver com o valor total da nota. Então, se, por exemplo, alguma parcela daquela ali, ele informar de forma manual, né, e tiver um valor que não é coerente no somatório total, o sistema vai criticar e não vai deixar dar a entrada, ok? Comprador presente, isso é para saída. Ou seja, não se aplica, operação presencial, operação pela internet, operação pelo atendimento. Volto a recomendar. Se informe com o contador qual é a operação desse painel fiscal, ok? Identificação, não se aplica ao consumidor final. Isso faz total diferença para imposto. Estamos falando no caso de venda. Se aqui ele não se aplica ou se é venda ao consumidor final. Em algumas transações, é importante isso estar bem informado.
De novo, o contador tem essa informação. Finalidade, normal, complementar, ajuste ou devolução. Bom, isso aqui já é um padrão de quem está criando o painel fiscal. Se eu estou criando um painel fiscal de movimentação de saída ou entrada, normal, é normal. Se for um painel fiscal de nota complementar, o que é nota complementar? São as notas que você complementa, por exemplo, um imposto, um valor de um produto que você já tenha vendido, ok? É uma nota fiscal de ajuste, aí é uma nota fiscal de ajuste de estoque, por exemplo. E aqui para devolução, ou seja, tudo que é nota fiscal de devolução, tanto entrada quanto saída, tem que estar marcado como devolução. Esse padrão aqui o sistema já pega pelo CFOP, né? Ou seja, ele está dizendo que é uma operação interestadual. Por quê? Porque o CFOP é 2102. Então ele já pegou. Não precisa mexer, mas vou mostrar. Ele tem estadual, interestadual ou exterior. Isso é mediante ao CFOP, ok? Aqui, ó, se ele é intermediário para transações que sejam pelo marketplace. Exemplo, eu estou fazendo uma nota cujo a venda foi feita pelo marketplace. Então eu tenho que informar essa parte aqui. Quando você tem os dados do marketplace e de mesma forma terá que informar tanto no pedido quanto na nota fiscal. O CNPJ do marketplace, né, tem alguns dados que são criteriosos nesse processo. Aqui embaixo são as retenções de imposto de renda, IRPJ e assim por diante. E aqui é apenas para a parte contábil. Se a diferença de imposto é isenta ou outras, né? E aqui qual é a tabela de processamento. Isso geralmente era necessário na época da geração do SPED. Então, hoje, o contador já gera isso a partir do XML extrator, então não precisa ser informado, ok? Bom, essa foi mais uma videoaula da MV Sistemas. Até mais!